Bora trabalhar, meu povo e minha pova, líndia, fofuchos! Vamos trabalhar com todo o cuidado do mundo para falarmos de indústria global. Onde será que as indústrias se estabelecem no mundo? Uma aula de observação do espaço mundial. A gente já viu a aula conceitual de indústria, está lá no nosso canal, Indústria Mundial e Divisão Internacional do Trabalho, a nova DIT. Aqui vamos ver onde será que as indústrias se estabeleceram. Bora trabalhar? Bora trabalhar, meu povo lindo! Começamos então a localização dos principais polos industriais globais. Olha só, aquela divisão, muito clássica entre mundo rico e mundo pobre. A divisão norte industrializado, rico, sul, não industrializado, subdesenvolvido e pobre. Olha o equador econômico sendo desenhado aí, ó. Vocês estão vendo ser criado o equador econômico. Vejam. Aqui a gente pega a Coreia, inclui o Japão, e aqui, Austrália e Nova Zelândia vão para a posição norte. São países nortistas, países que estariam no hemisfério norte industrial, enquanto todo mundo que está em amarelo, hemisfério sul, subdesenvolvido. Bom, essa divisão norte e sul, a gente já falou um pouquinho em divisão internacional do trabalho. Eu não vou me alongar aqui, mas a gente vê em marrom os países ricos e industrializados, em amarelo os países pobres, subdesenvolvidos ou não industriais. Mas será que isso é 100% assim? Não, nem dentro dos países pobres eu só tenho países não industrializados, nem dentro dos países ricos eu só tenho países industrializados. A Europa, por exemplo, tem a Albânia, Macedônia, que são países que têm baixo grau de industrialização. Por sua vez, a China não está inserida e é o segundo país mais poderoso economicamente. Olha aqui, o sudeste chinês é a área mais desenvolvida em produção de manufaturas e uma das que já produzem tecnologia no mundo. Então, quer dizer, é um mapa que tem suas limitações conceituais, tá, meu povo? Não dá para levá-lo tanto em consideração assim. Não pode ser ignorado também. Este mapa mostra para a gente já o polo norte industrializado, Estados Unidos, Europa. Aqui já pega um pedaço da China, envolve Japão e Coreia, e Austrália e Nova Zelândia. Bom, para começar, a Coreia do Norte está aí nesse meio. Em segundo lugar, aqui o sudeste dos Estados Unidos, o sudoeste, melhor dizendo, dos Estados Unidos, não estão. Quer dizer, a região de maior desenvolvimento de tecnologia do planeta, a Califórnia, não está neste mapa. Mas esse mapa é bom porque ele traz os NICs, os novos países industrializados. México, Brasil, regiões industriais daquele mundo subdesenvolvido. A Argentina, África do Sul, Índia, Taiwan, Singapura. E aí, Santiago do Chile. Vejam quantas setinhas apareceram nesse mapa, São as regiões industriais do planeta. Então é um mapa que já nos mostra de maneira um pouco mais completa o mundo desenvolvido, industrializado e os emergentes. Bom, precisamos ir além deste mapa, Precisamos pensar a industrialização de maneira um pouco mais técnica. Quem são os maiores industrializados do planeta em 2018? A China é o país de maior participação na produção industrial do planeta. 25% de toda a produção do mundo sai de lá. Estados Unidos em segundo com 15%, Japão em terceiro com quase 10%, Alemanha 6%, aí vem Índia, Coreia, Itália, França e Brasil com tímidos 1,8%. E note como o Brasil decresceu na sua participação, Éramos muito mais importantes antes, agora sofremos uma espécie de declínio de importância industrial no mundo também, porque a China cresceu, mas porque nós entramos num período também de recessão.
Bom, essa análise geral vai dar espaço agora a uma análise específica de áreas produtivas, em que eu vou falar rapidamente principais produtos e principais áreas de industrialização mundial. Começando aqui, puxando uma setinha em verde, né, o Manufacturing Belt, o cinturão das manufaturas dos Estados Unidos, primeira região industrial dos Estados Unidos, região que produz produtos tradicionais, manufaturas, são produtos como vestuário, celulose, máquinas, equipamentos, automóveis, produtos, bens duráveis, bens não duráveis, indústria de base. Agora, os Estados Unidos tem uma área industrial muito mais potente, que produz tecnologia, é o Sunbelt, as partes em rosa. A principal delas é essa, a região da Califórnia, que produz mais de 50% de toda a riqueza dos Estados Unidos hoje. Está beirando 70%, na verdade. A principal área é essa que eu vou colocar aqui em preto para vocês. A área do Vale do Silício, ali nos arredores de São Francisco, onde estão as principais indústrias de internet, de informática e telecomunicações do planeta. Mas não são os únicos polos conhecidos como Sunbelt, Belt do Sol. Nós temos a produção aeronáutica na região do entorno de Seattle, a produção em tecnologia armamentista, tecnologia aeroespacial e de petróleo ali no Texas, tecnologia em produção agrícola e agropecuária tanto ali na região em torno de Atlanta quanto em torno de Orlando, na Flórida. São áreas importantes de produção de tecnologia que são vendidas na Nasdaq, a Bolsa de Valores de Tecnologia dos Estados Unidos. É a principal fonte da economia norte-americana. O que está ali em verde, Manufacturing Belt, vende seus produtos na Dow Jones, a outra bolsa norte-americana de Nova York. Beleza? Partimos dos Estados Unidos agora para outro país importante aí, o Canadá. O Canadá tem uma economia muito atrelada à economia dos Estados Unidos. Suas porções industriais, eu vou marcar aqui com rosa, estão em torno de Quebec, Montreal e Ottawa, estão em torno aqui de Calgary, Regina, estão aqui em Vancouver. São as principais áreas industriais do Canadá. Bom, basicamente, nós temos uma relação entre essas indústrias com a produção econômica dos Estados Unidos. É como se o Canadá produzisse aquilo que os americanos precisam. Ah, mas a indústria é dependente? Não. Ela é parceira. E as principais áreas industriais, então, são Quebec e Montreal, Toronto e Vancouver. Né? Deixando para trás Winnipeg, Regina e Calgary como regiões que têm muita produção agropastoril. Olha a produção agropastoril que eu vou colocar aqui em amarelo para vocês. Ó. Produção agropastoril na região aí do entorno de Calgary. Beleza? Então vejam, o Canadá tem sua produção industrial também na sua principal parte urbana, no sudeste e no sudoeste do país, muito atrelados à parte mais quente, menos fria do país e à economia norte-americana. Bom, o Canadá é um niche, mas não é tão dependente assim dos Estados Unidos, tá bom? Tem produção também de muitas áreas que a gente observa aí no mapa, muitas áreas de produção mineral no centro do país, com produção de urânio, com produção de cobre, com produção de níquel, na região norte do país, com áreas de produção de petróleo e gás natural, bem como a própria região de Saskatchewan, né, que em torno de Calgary e Edmonton. Então são áreas de produção mineral muito importantes dentro do Canadá. Belezinha? Passamos então para o estudo da indústria na Europa. Aqui eu preciso marcar com vocês algumas das principais regiões industriais europeias. Vamos começar com a principal delas, aqui em torno de Frankfurt, em torno de Düsseldorf, em torno de Bonn. Nós temos aqui, ó, a região que a gente chama
de Vale do Ruhr. Essa é a principal região industrial da Alemanha. A gente vai estudar ela mais especificamente. Outra região industrial muito importante vem aqui de Manchester até Londres, formando a parte da industrialização do Reino Unido. Temos também a área em torno de Turim, Milão e Veneza, a parte de Piemonte, né, italiana, e temos a área entre Paris e Lyon. Aqui a gente não pode esquecer também Nantes, que está mais ou menos aqui. Então essas são as principais áreas industriais da Europa Ocidental. E nós vamos tratá-las de maneira um pouco mais específica. Dá uma olhada nos próximos mapinhas que vão aparecer aí para vocês. Tá vendo? Nos mapas dos principais países e principais indústrias da Europa. Aqui, vamos lá colocar umas setinhas aí em roxo para a gente analisar as regiões. Essa é a região mais importante do antigo Vale do Ruhr, né? Nós temos aqui a saída do Vale do Ruhr e aqui a entrada do Vale do Ruhr. Este rio aqui é o rio Reno. Este Reno, ele tem um afluente chamado Ruhr. Então essa região como um todo é chamada de Vale do Ruhr. Vem de Mannheim até lá em cima Essen, Düsseldorf. Tem cidades como Dortmund, como Colônia, como Bonn, que é a antiga capital da Alemanha Ocidental. Frankfurt, que é a principal cidade em termos econômicos e financeiros dessa região. Chegando até Stuttgart, lá no sul do país. Essa é a principal região industrial, uma região que vai produzir indústria mecânica, indústria metalúrgica, indústria automobilística. Olha aí, temos áreas importantes de desenvolvimento de tecnologia para Mercedes nessa região. Temos também aí produção têxtil, petroquímica, mas a principal produção é em tecnologia de automação. Produção de bens de capital, máquinas e equipamentos. Não podemos ignorar essa importância. Outra área que tem se desenvolvido está do outro lado do país, envolvendo Hamburgo, envolvendo a capital Berlim. Basicamente, é para onde as indústrias estão caminhando e se desenvolvendo. Por isso que a gente percebe um arrefecimento econômico industrial no Vale do Ruhr. E o Vale do Elba, que é esse rio aqui, tem crescido em importância, ali em torno de Dresden, Leipzig, Berlim e Hamburgo. Não podemos ignorar essas áreas, tá bom? Partindo da Alemanha para a Inglaterra, nós temos Liverpool e Manchester como área pioneira de industrialização na Europa e no mundo. Basicamente hoje, produtora de eletrônicos, produtora também ali em Birmingham de aviões, produtor também na região de Londres, além da indústria base, indústria automobilística, indústria naval, indústria de aviões, tudo isso faz parte, né, do grupo industrial da Inglaterra, né, a segunda economia em importância dentro da Europa. Hoje saiu da União Europeia, mas continua mantendo força econômica e expressividade econômica no continente. Outro eixo industrial importante é o eixo que vai de Paris, que está aqui, onde se produz desde indústria de aviação e tecnologia de aviação, Airbus, por exemplo, os caças Rafale, até a indústria de componentes eletrônicos, até Lyon, que tem indústria automobilística, a Renault, a Peugeot. Temos também a região de Nantes com indústria naval e a indústria de Bordeaux com indústria de aviação também. São as principais áreas industriais de tecnologia da França. E aqui na divisa com a Benelux e com a Alemanha, indústria principalmente metalúrgica, produção de aço. Bom, além dessas áreas, não podemos ignorar a produção industrial da Itália. Né? No slide que a gente viu agora há pouco, a região italiana, ali no entorno
de Milão é a principal área de produção industrial. Bom, nós temos ali em Milão, por exemplo, a Fiat, fábrica internacional italiana de automóveis de Turim, ali em torno de Turim, Milão. Nós temos a Ferrari, né? Nós temos empresas de telecomunicações, por exemplo, a Telecom Italiana Mobile, a TIM, né? Empresas que surgiram ali e que ganham importância global. Não podemos ignorar também a importância do norte da Itália como o norte mais industrializado do país e uma das regiões mais industrializadas do mundo. Chegamos ao Oriente, as indústrias que ligam, né, Tóquio, indústrias que estão entre Tóquio, capital, passando por Nagoya, por Osaka, chegando até Kitakyushu, na grande área, né, de industrialização do país Japão. Particularmente desenvolveu a terceira revolução industrial, revolução técnico-científica nessa região, né? Surgiu aí a informática, os equipamentos eletrônicos que possibilitaram a informática, o microchip, por exemplo. Nós temos também indústrias automobilísticas importantes, como por exemplo a Honda, a Toyota, e nós temos também tecnopolos, polos de produção de tecnologia em computação, em informática e telecomunicações. São 18 tecnopolos espalhados pelo Japão. Não dá para ignorar. Nós vemos aqui neste mapa algumas áreas de indústria de ponta. Sempre que tem este computadorzinho aqui, ó, indústria de ponta. Vamos limpar e colocar aí, ó, tecnopolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui só tem 12, mas são 18 ao todo espalhados pelo país. O Japão é um país que produz muita tecnologia. Não dá para ignorar. Beleza? Partimos agora para o segundo maior país em termos de PIB, de economia do planeta. A China, que passou por um processo de renovação econômica a partir dos anos 70, onde criou o que a gente chama de zonas econômicas especiais, essas áreas litorâneas em que cidades litorâneas passaram a poder explorar o capitalismo, mesmo tendo no país características de governo comunista. O objetivo era atrair indústrias para copiar tecnologia. E desde então, a China tem crescido numa taxa assustadoramente grande, onde ela dobra a sua produção industrial e economia a cada 10 anos. Nos últimos 30, tornando a segunda maior economia do mundo e vai passar os Estados Unidos em breve. A China é uma grande produtora de indústrias, de produtos manufaturados, mas também é uma grande produtora de indústria de base, metalurgia, é a maior nação em produção de aço do país, do planeta. Também tem muita produção de indústria de manufaturados duráveis e não duráveis, além dos eletrônicos, também tecidos. Além disso tudo, a China hoje já parte para a produção de tecnologia. A China já é o país que mais investe em tecnologia no planeta. As zonas econômicas especiais continuam existindo no litoral. São zonas que têm certa liberdade de comércio e produção, digamos assim, onde não há tanta intervenção do governo central. Por isso o crescimento é tão violentamente grande nestes espaços. Notem que toda a industrialização fica na Manchúria, região oriental da China. Beleza? Partimos agora para os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? A gente está observando aqui as bandeirinhas deles, né? Dá uma olhada. Nós temos a Coreia do Sul como o primeiro tigre asiático. Nós temos, em segundo lugar, Taiwan. Terceiro tigre que a gente vai analisar, Singapura. Quarto tigre asiático, Hong Kong. Esses são os tigres asiáticos. Qual é a principal característica deles? Eles se tornaram potências industriais a partir dos anos 70, principalmente anos 80 e 90. Como? Através da criação de uma infraestrutura em plataformas de exportação. O que significa isso?
As plataformas de exportação trazem para a produção local incentivos fiscais e melhoria de infraestrutura. Então, os tigres inicialmente melhoraram disponibilidade de energia, disponibilidade portuária, disponibilidade de transportes. O segundo patamar de investimento foi justamente protecionismo do mercado interno e desvalorização do dinheiro. Para quê? Para que o indivíduo nestas áreas, Taiwan, Coreia, Hong Kong e Singapura, não comprasse o produto que iria ser produzido ali. E atrair empresas internacionais para produzir produtos dentro, utilizando essa mão de obra que é barata e qualificada. Era barata no começo, né? Agora está mais cara, mas era muito qualificada, foi o grande objetivo. E essas multinacionais iriam produzir ali dentro, mas não podiam vender ali dentro porque existia protecionismo no mercado interno, como a gente observa exatamente aqui, ó. Então o cara trabalhava dentro, por exemplo, da Sony na Coreia, né, e não podia comprar o produto Sony sem pagar imposto de importação. Isso mesmo. Basicamente, tudo que era produzido e que era de empresas internacionais dentro da Coreia era tratado como produto importado. Por quê? Porque isso forçou indústrias nacionais a suprirem o mercado interno. E indústrias como a Hyundai, a LG, a Samsung surgiram exatamente para suprir o mercado interno e rapidamente, seguindo o modelo de desenvolvimento tecnológico das indústrias que ali estavam e que vinham de fora, conseguiram ganhar o mundo e se tornaram as maiores indústrias na exportação nos seus segmentos. Não dá para ignorar a importância dessas indústrias em termos globais. É isso que a gente chama de plataforma de exportação. Dar incentivos, melhorar infraestruturas para atrair empresas para produzir dentro do seu território. Proteger o seu mercado, desvalorizar seu câmbio para que a população não possa comprar os produtos produzidos ali por empresas estrangeiras. Garantir mão de obra qualificada e garantir o mercado para o desenvolvimento de indústria nacional. Isso é o sistema de plataformas de exportação. Claro, investir muito pesadamente na qualificação da mão de obra e da cultura do povo é uma base também para o sucesso dessas nações. Não foi de graça esse sucesso, foi com investimento social. Então nós tivemos industrialização acelerada, mercado externo altamente competitivo, mercado interno reservado às indústrias nacionais. A demanda interna levou à industrialização nacional de forma competitiva e extremamente eficiente nessas nações. Esta é a grande política desenvolvida pelos tigres asiáticos, chamada política de plataformas de exportação. Produz ali, mas exporta para o mundo, porém não vende ali, a menos que pague preço de importado. Genial, né? Os tigres hoje produzem produtos de alto valor agregado, computadores eletrônicos, produtos de tecnologia, e exportam mundo afora, porque são plataformas de exportação, mas também produzem para o mercado interno, que é protegido para as indústrias internas. As externas, as multinacionais, não podem explorar o mercado interno sem pagar impostos. Estão ali para produzir e exportar. Esse é o segredo. Genial, né? Partimos para os novos tigres asiáticos. Quem são eles? Estão aí, ó. Os velhos tigres estão pintadinhos de vermelho ali, né? Faltou só marcarmos o nome deles, mas está ali, ó, Coreia. Vamos pôr as setas dos velhos tigres, né? Em vermelho. Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Esses são os velhos tigres, beleza? Os novos tigres estão pintadinhos de amarelo aí. Nós temos então as Filipinas, Malásia, Indonésia,
Vietnã. Nós temos aqui também Tailândia. Esses são os principais herdeiros da política de plataformas de exportação. O Japão teve muito a ver com a política de plataformas de exportação nos velhos tigres asiáticos. Por quê? Porque ele precisava de áreas para produzir seus produtos. Então ele avançou com as suas indústrias lá e levou o fluxo de industrialização nos anos 70 e 80 dos velhos tigres. Nos anos 2000, é justamente o transbordamento da economia dos tigres que leva ao surgimento dos novos tigres, que vão adotar mais ou menos o mesmo esquema de plataformas de exportação. Só que vão produzir manufaturados e não tecnologia. Vão produzir sapatos, alimentos, brinquedos. Vão produzir produtos de menor grau de tecnologia. Basicamente, recebe muita influência externa, são multinacionais que produzem ali. As fábricas dos setores têxteis, alimentícios, calçados, brinquedos, materiais e produtos eletrônicos estão ali, mas há maior liberdade para exploração do mercado interno do que existia nos velhos tigres asiáticos. Estão crescendo rapidamente, mas não tem um crescimento unicamente voltado para exportação. Também há, por parte das indústrias multinacionais, a exploração do mercado interno. Então temos que ver no que vai dar. Esses são os novos tigres asiáticos. Produtos, então, que a gente vê aí, olha que bonitinha essa imagem. Alimentos, setor têxtil, setor de vestuário, de sapatos. Alguns equipamentos eletrônicos são produzidos na Indonésia, Vietnã, Malásia, Tailândia e Filipinas, os novos tigres asiáticos. Deixamos os tigres asiáticos agora sim para trás e partimos para a América Latina, onde nós temos produção de produtos voltados ao mercado interno. Então aqui não tem o protecionismo do mercado interno como tem nos tigres asiáticos, e também para exportação no mercado externo. Em Brasil, Argentina, Chile e México, nós temos as produções industriais de manufaturados, automóveis, tecidos, alimentos, alguns eletrônicos, celulose, produtos como, por exemplo, produtos siderúrgicos. Esses produtos estão voltados para o mercado interno e para exportação. Como eu disse, não tem aquela característica de plataforma de exportação. Por isso, o gerenciamento das economias aqui é feito por multinacionais. Falei um pouco sobre isso em Indústria Brasileira. Retomem o videozinho, tá bom? Beleza? Partimos agora para a Índia. A nossa principal área de produção na Índia vai ser em torno de 3 cidades, basicamente: Calcutá, Mumbai e a região de Delhi, Nova Delhi. São as principais áreas de produção regional chinesa. Não podemos esquecer também Madras e Bangalore. Basicamente, a Índia, além de suas produções minerais, como a gente vê aí no mapa, carvão, minérios metálicos, gás natural, ela também vai ter uma produção industrial bem diversificada. Dá uma olhada aí. Ela é uma grande produtora de automóveis, tem tecnologia em telecomunicações. A principal produção industrial que o mundo depende é a indústria química farmacêutica. Os insumos farmacêuticos saem muito de lá da Índia. Produção de manufaturados em geral, produção de aviões, tudo isso é produzido dentro do espaço indiano. Dá uma olhada como a indústria indiana cresceu muito mais do que a brasileira após 2009, superando a indústria do Brasil e se tornando uma potência mais forte, presente no cenário econômico mundial do que o Brasil. Então o Brasil se manteve com um crescimento muito tímido, enquanto a Índia decolou. E aí nós temos as principais exportações indianas. Claro que as commodities são a principal exportação, minerais e combustíveis, pedras preciosas e pérolas em segundo lugar, veículos e acessórios em terceiro lugar,
material nuclear em terceiro, produtos químicos, olha só, e farmacêuticos em quarto e quinto, alimentos, material industrial, né, máquinas e equipamentos, algodão, ferro e aço, plásticos, alimentos e, por fim, aviões. Essas são os principais produtos de exportação da Índia. Ficamos por aqui, meus lindos. Tivemos uma visão geral das indústrias mundiais. Um grande beijo no coração. Mantenham-se saudáveis. Tchau!